Industrializados são sempre vilões ou eles também têm o seu lado bonzinho da história? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os industrializados, como entender o rótulo, o que é legal de ser observado, principalmente quando a gente vê aquela lista enorme de ingredientes e, claro, desmistificar que nem todo industrializado é ruim. Quando a gente entra no mundo dos industrializados, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, o que é um industrializado? Industrializado é aquele produto que tem algum aditivo químico na sua formulação. Então tem várias coisas que a gente compra no supermercado, por exemplo, que não necessariamente eles são industrializados. O industrializado na gastronomia não significa que ele é produzido em larga escala, e sim o que está dentro da sua fórmula, ou do que ele é feito. Por exemplo, se a gente vai no supermercado e compra uma geleia e a gente olha lá no rótulo, só tem fruta, açúcar e nada mais. Ele passa por um processo de pasteurização, que é para sua conservação. Isso é um processo industrial. Mas, por exemplo, aquela sua vizinha que faz pão em casa e usa algum tipo de antimofo, isso é um processo de um produto industrializado. Para ficar mais fácil na hora da compra, a gente precisa observar o rótulo dos produtos. De acordo com a legislação vigente, todas as embalagens de gêneros alimentícios precisam ter lá escrito em destaque se tem alto teor de açúcar, gordura, por exemplo. Mas independente dessa informação, você precisa ler a lista de ingredientes. Tem uma lógica muito simples. Os ingredientes eles são colocados na ordem da sua maior concentração para a menor. Então, se eu vou comprar, por exemplo, um bolo, e lá está escrito farinha, açúcar, chocolate. Essa é a ordem da quantidade que tem. Então, o ingrediente que mais tem naquela receita é a farinha. O segundo maior ingrediente em quantidade é o açúcar. É importante a gente saber essa lógica, porque às vezes a gente vai comprar um produto, eu já vi, tá? Eu fui comprar uma pipoca doce. Tinha açúcar, depois estava escrito milho. Ou seja, naquela pipoca tinha muito mais quantidade de açúcar do que quantidade de pipoca mesmo, que é o milho. Sempre leia a lista de ingredientes. E quanto mais nomes esquisitos, mais nomes que você nunca ouviu falar e aquele nome nem tem cara de nome de comida, provavelmente esse produto ele é um ultraprocessado, ou seja, tem um monte de coisa que colocaram lá dentro ou para melhorar sabor, conservação. Tudo isso a gente sabe que foi necessário para a indústria alimentícia se desenvolver, mas hoje em dia a gente tem algumas tecnologias que já facilitam a redução desses aditivos na nossa alimentação. Mais um ponto a gente precisa ressaltar: nem todo produto industrializado sempre foi o vilão. A partir do momento que o ser humano conseguiu produzir e industrializar os seus alimentos, foi quando a gente conseguiu distribuir de uma forma mais correta. Sem os alimentos industrializados, a gente não teria alimento suficiente para todo mundo. A distribuição é feita de forma correta? Ou seja, todo mundo recebe a quantidade de alimento que precisa? Infelizmente, não. Mas isso é uma outra questão. Não é uma questão única e exclusivamente do problema de a gente ter consumo de produtos industrializados na nossa vida. Você sabia que aquele chá gelado industrializado, ele é o 15º item mais consumido no Brasil de produtos industrializados? Ele é uma bebida bem açucarada, porque na ordem dos seus ingredientes a gente sempre vai encontrar água, açúcar e depois saborizantes. Aquele caldo de carne, aquele temperinho pronto, ele é o 14º na nossa lista. Basicamente, ele é sal, gordura e realçador de sabor. Aqui no canal eu vou te ensinar vários truques e dicas para você se livrar de vez desses temperos prontos, desse caldo de carne aí. Já o 13º lugar ocupa o sorvete industrializado. Gente, aquela frase clássica, quem me conhece sabe que eu sou a louca do sorvete. Existe uma grande diferença quando a gente fala de sorvete industrializado, que basicamente é água, açúcar, gordura hidrogenada e alguma coisa para saborizar. O sorvete clássico, ele não tem gordura hidrogenada e ele tem uma proporção bem mais equilibrada entre gordura, açúcar e fruta de verdade para dar o sabor. Já a maionese, ela aparece em 12º lugar. Já a maionese neutralizada, ela tem gordura vegetal, algumas receitas, ovos e depois vinagre. Em 11º lugar, nós temos aqueles salgadinhos de milho. Basicamente vai ser farinha de milho, gordura vegetal e aromatizante. Então, no nosso top 10, o primeiro da lista é o ketchup. Ele deveria ser tomate, açúcar e vinagre, mas muitas vezes isso não acontece. Já aquele cereal matinal, ele entra no nosso 9º lugar e ele é composto de farinha de milho, açúcar e aditivos. Ainda na linha do café da manhã, nosso 8º lugar é o iogurte com sabor. Ele é leite, açúcar e algum aromatizante.
Agora, em sétimo lugar, a gente tem os achocolatados. O primeiro item é o açúcar, que nem deveria ser, já que a gente está falando de chocolate. Então, a ordem é açúcar, cacau e depois aromatizantes. O leite condensado de verdade, ele aparece em sexto lugar. Por que eu tô falando leite condensado de verdade? Existe o leite condensado, que ele é leite, açúcar e alguma glucose ou algo para não cristalizar. No mercado começou a aparecer a mistura láctea condensada. Aí, meu querido, você nem consegue saber o que tem lá dentro direito às vezes. Entrando no top 5, a gente tem o famoso macarrão instantâneo. E aqui a gente está falando só do macarrão, tá, gente? O macarrão instantâneo, ele é farinha de trigo, óleo de palma e glutamato. O grande vilão, a gente nem está comentando, que é aquele saquinho de tempero que tem tudo quanto é tipo de aditivo lá dentro. Em quarto lugar, a gente tem a salsicha. A salsicha, ele é um produto ultraprocessado e contém carne, gordura, conservantes, aromatizantes e muitos outros elementos que não necessariamente fazem bem para a sua saúde. A utilização de nitrito e nitrato é um pouco polêmica, mas a legislação exige a sua utilização por questão de segurança alimentar. Em terceiro lugar, a gente tem a margarina, que é uma gordura vegetal emulsificada e algum tipo de aromatizante. Independente do nome, se é biscoito, se é bolacha, ele está em segundo lugar dos itens industrializados mais consumidos aqui no Brasil. A massa, né, que seria a bolachinha lá, o biscoito, ele é farinha de trigo, açúcar, gordura e o recheio, mais gordura, mais açúcar. Então você tem uma mistura de farinha, açúcar e gorduras. E em primeiríssimo lugar, a gente tem o refrigerante. São bebidas gaseificadas que têm água, muito açúcar e muitos corantes e saborizantes. Você percebeu quais foram os dois principais ingredientes que a gente viu aqui nessa lista de produtos industrializados? Açúcar e gordura. Os produtos industrializados têm essa característica. Por isso que eles são gostosos, tá, gente? Porque o açúcar e a gordura deixam a comida um pouco mais gostosa. Por isso, vendo essa lista, é importante a gente repensar às vezes o nosso consumo. Você ficou um pouco preocupado depois dessa lista aqui, de tudo que a gente falou? Calma, não precisa parar de comer, não é para ser uma coisa radical. Mas é bom a gente às vezes repensar o que a gente anda consumindo. Será que eu preciso mesmo comprar aquele chá gelado industrializado? Por que eu não posso fazer um em casa, que vai ser mais natural e com menos açúcar? Além de tudo, bem mais barato. Muitos desses produtos industrializados trouxeram praticidade para o nosso dia a dia. Mas é bom a gente repensar. Tenta reorganizar aí a sua rotina semanal, por exemplo, para começar a introduzir alimentos mais naturais, mais frescos, para reduzir a quantidade de industrializados. Além de fazer bem para a sua saúde, vai fazer bem, pro seu bolso. E não se esqueça de se inscrever no canal, aciona o sininho para você não perder nenhuma novidade, de curtir e compartilhar esse vídeo. Escreve aqui nos comentários para mim qual desses produtos você não vive sem e qual desses você eu acho que eu consigo substituir. Conta para mim aí que eu quero saber. Eu sou a Mari Sato e esse é o Livro de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Até o próximo vídeo. Tchau!